no Instagram também. A gente vai seguir, irmãos, a série sobre identidade que a gente vem assim falando já há bastante tempo, debruçado sobre esse assunto, tentando assim encontrar no Senhor qual é o modelo de vida que Ele tem para nós, qual é a maneira de viver que Ele tem para nós. Amados, nós somos todos pessoas diferentes, temos histórias diferentes, viemos de famílias diferentes, temos temperamentos diferentes, nós crescemos numa cultura diferente também. O ambiente que muitas vezes você esteve ao formar o seu caráter é diferente dos irmãos com quem você está. Então, nós somos essencialmente diferentes. Mas o Evangelho nos coloca numa mesma rota, no mesmo caminhar. A identidade que temos em Cristo é a mesma. E isso supera temperamentos, isso supera a história de crescimento, isso supera a herança familiar que você recebeu. O desafio do Evangelho do Reino de Deus e da formação do caráter de Cristo consiste fundamentalmente de a gente entender quem somos em Cristo. E em Cristo somos absolutamente semelhantes. Por quê? Porque Cristo é o modelo da semelhança. Ele é a referência do caráter, do temperamento, do modelo de ser. E isso nos iguala, nos nivela, nos coloca a todos no mesmo nível de formato. Cada um de nós deve buscar a identidade que temos em Cristo como o maior modelo. Há quem nunca consiga, irmãos, porque fica arraigado na identidade, na cultura, como eu tenho falado, naquelas placas sociais que foram se aglutinando ao seu modelo de vida. E não consegue aprofundar-se em Cristo. Se a sua caminhada não te leva a cada dia mais parecer com Cristo, você talvez, amado, esteja andando em círculos no deserto, sem estar na direção correta. Ter uma proposta, ter uma chamada, ter uma mensagem, não significa estar na direção da vida que o Senhor nos deu. Você veja, muitos irmãos saíram lá do Egito com uma promessa, saíram do Egito com uma direção, saíram do Egito com a presença de Deus com eles. Contudo, morreram, a maioria deles, no deserto. Uma nação inteira, uma geração inteira, morreu no deserto. Por um motivo simples. Eles não conseguiam deixar de lado a herança social do Egito. Eles não conseguiam deixar de lado a proposta de vida do Egito, daquilo que receberam na cultura onde nasceram, na cultura onde cresceram. A proposta radical de Deus para aquela nação, de transformá-los em sua nação, não foi bem compreendida, não foi bem inserida. Essa série de mensagens sobre identidade, amados, ela nos leva para essa mesma direção. É um desafio todo domingo. Se você tem assistido as mensagens, de repente ido lá no YouTube ou no Instagram, e dando uma olhada nas mensagens de novo, você vai perceber que cada uma delas é contundente, é desafiadora em relação ao modelo de viver. Se temos tido algum espaço no nosso coração para a palavra que temos recebido a cada dia, nos desincompatibilizaremos da nossa herança genética, familiar e cultural, para nos identificarmos com Cristo. Se não, amados, nós estamos enganados. Estamos vivendo o Evangelho debaixo de um sofisma, uma mentira que se parece uma verdade, uma insanidade. Assim vive a sociedade, assim vivem os homens sem Deus, mesmo que religiosos, mesmo que evangélicos,
mesmo que pastores, mesmo que apóstolos, mesmo que líderes, mas que não tenham experimentado o poder de Deus, que, mais do que fazer algo por mim, faz algo em mim, a partir do confronto que faz a natureza decaída na qual eu e você nascemos. Eu e você nascemos decaídos, estragados, irmãos, arruinados. Essa semana eu estava lá no São Sebastião, na creche lá da Carmen, e na oportunidade do almoço, nós paramos para almoçar e nos sentamos ao lado de duas moças que trabalham lá, e enquanto almoçava, eu aproveitei a oportunidade de comunicar o Evangelho de Jesus para elas, e elas se assustaram quando, falando de Cristo, eu disse que todo homem nasce pecador, todo homem nasce inimigo de Deus, todo homem nasce longe de Deus, todo homem nasce com problema com Deus. Elas se assustaram com isso. Agora, a chave disso, irmãos, é que não é ser evangélico que resolve esse problema com Deus. Não é levantar a mão numa reunião, batizar, ter cargos na igreja, ter uma vida inteira no modelo evangélico que resolve o problema essencial da existência do homem. Jesus não disse que aquele que se batizar e que entrar para uma igreja e frequentar a igreja, tiver cargos na igreja e tiver uma história na igreja, será seu discípulo. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a algo que ele chamou de si mesmo. E eu já disse inúmeras vezes aqui que Jesus queria se referir àquilo que você pensa que seja você. Aquilo que você pensa que você é isso que você tem que renunciar. Jesus não queria dizer que você tem que renunciar ao que você é de verdade, mas o si mesmo é o que você imagina ser. Quando você pensa em você, talvez sejam as suas heranças familiares, talvez sejam as placas sociais que se aglutinaram ao seu temperamento, ao seu caráter, ao seu modelo de vida. Renunciando a tudo isso, é que você vai na direção da cruz e nela você recebe a possibilidade de uma nova vida em Jesus. Renunciando a essa coisa enganosa que foi sendo formada na sua consciência, no seu ponto de vista sobre a vida, nas mentiras que você tomou como verdade, que você absorveu como verdades. Mentiras construídas, muitas vezes, nas gerações da sua família. Mentiras construídas, muitas vezes, no ambiente social onde você cresceu. E tal qual todos os homens da sociedade, amigos, vizinhos, colegas seus, você segue também debaixo de engano e de mentira. O que eu queria chamar você para refletir essa noite é sobre o inimigo dessa mentira, o rei dessas mentiras, desse engano. E eu não estou falando de Satanás, mas de um sistema que ele criou, um sistema entrelaçado de modelos de vida e que tem escravizado nações e gerações, o qual a Bíblia chama de mundo. A Bíblia tem algumas expressões para mundo. Algumas vezes ela se refere ao contexto geográfico, ao globo terrestre, mas também, em alguns momentos, a Bíblia usa a expressão mundo para se referir ao sistema cultural, ao sistema no qual nós crescemos e recebemos informações sobre o que seja a vida, sobre o que seja minha espiritualidade, sobre o que seja minha maneira de viver como família. Quando você entra para o Evangelho, a proposta é que você renuncie a isso tudo. Renuncia a isso tudo. Esquece o que papai ensinou, esquece o que mamãe ensinou, esquece a herança familiar que você teve, esquece a sociedade onde você cresceu, como é certo ser homem, como é certo ser mulher, como é que você deve lidar com dinheiro, esquece
Esquece a maneira como você lida com seus amigos. Esquece a maneira como você lida com seus inimigos. Esquece. A proposta do Evangelho é renunciar a tudo isso para, em Cristo, receber uma outra maneira de viver. Por quê? Porque o mundo do qual eu e você viemos, quando Cristo entrou na nossa vida, ele é nosso inimigo. Queria chamar você para abrir a sua Bíblia aí comigo para lermos juntos. E eu vou ler alguns textos hoje, se você puder acompanhar comigo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, primeiro versículo 18 até o versículo 21. Jesus está dando aos discípulos as últimas mensagens, os últimos recados, os mais fundamentais. E aqui ele traz aos discípulos uma advertência com relação a esse sistema que ele chama de mundo. Se o mundo os odeia, versículo 18 de João 15, Evangelho. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. O mundo vos odeia. Nós estamos num ambiente de inimizade. Nós vivemos num ambiente de inimizade. A nossa bandeira, a nossa linguagem e a nossa maneira de viver necessariamente conflita e confronta o mundo. Tudo o que pensamos é contraposto a esse tempo e a essa sociedade. Não existe nada mais danoso a alguém que pense seguir Jesus do que tentar ser simpático ao mundo, do que tentar se identificar com a maneira como o mundo vive. O tal do nada a ver, o tal de nada demais, essa coisa de ser razoável. Existe um temor que tenho, existem pastores que eu admiro profundamente, por quem tenho enorme respeito e reconhecimento, mas me treme o coração, muitas vezes, a ver homens preciosos falando com humanismo, trazendo um evangelho voltado para agradar a sociedade, para agradar as pessoas, focado no bem-estar do homem. O evangelho, ele não é assim, ele é focado na glorificação de Deus, e ele nos leva para Deus. E isso necessariamente produz duas coisas. Primeiro, um confronto pessoal. Quando eu e você, que nascemos, eu já falei isso, identificados com o mundo, e enxertados, impregnados da cultura do mundo que recebemos de nossos pais e que recebemos do ambiente social onde crescemos. Então, a primeira coisa que acontece com o evangelho é um necessário confronto. Que vem, como é que vem esse confronto? Vem pela pregação da palavra, vem pela manifestação dos irmãos que estão próximos da gente, que tocam na gente. E louvado seja o nome do Senhor, se temos irmãos que nos amam, a ponto de tocar, a ponto de confrontar, a ponto de nos desagradar por amor. Eu insisto nesse relacionamento da igreja, porque este é, inevitavelmente, o instrumento de Deus para formar a nossa vida, para nos desprender dos embaraços desse mundo e dessa existência. Jesus, ele disse, olha, não tentem criar um relacionamento fofinho com o mundo. Não tentem criar um relacionamento simpático ao mundo.
Não tentem criar um relacionamento de amizade com o mundo. Isso não é possível. Isso não é viável, isso não vai acontecer. O mundo odeia vocês. Se você tem a mensagem de Deus, você é odiado por esse sistema. O jeito como você aprendeu a viver como família é odiado por esse sistema. O jeito como você aprendeu a sexualidade na Bíblia é odiado por esse sistema. A maneira como você aprende a lidar com dinheiro é odiado por esse sistema. Tudo que diz respeito ao reino de Deus, o mundo odeia. E necessariamente cada um de nós que somos enxertados na videira, que somos incluídos no corpo de Cristo, somos também odiados. A primeira consciência que o texto de João 15 mostra para a gente é que nós somos, a partir de Cristo, forasteiros do mundo. A parte A do versículo 19 diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Olha isso. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Vocês não são do mundo. Vocês não pertencem ao mundo. Vocês são forasteiros neste mundo. A primeira coisa que precisa ficar cravada no nosso coração, para ser livre do engano do mundo, é ter a consciência de forasteiros. Eu não sou dessa terra. Eu não vivo como as pessoas dessa terra. Essa consciência tem que estar impregnada em você. Quem já viajou para outras culturas, temos alguns irmãos aqui entre nós que tiveram essa experiência, ou Zane, Sérgio, irmãos que viajaram para outros países, Israel e tudo mais, perceberam essa coisa de estar num lugar, e isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar, e achar correto ou não, mas aquele lugar você percebe que a cultura não é a sua. O jeito de comer não é o seu. A maneira de falar não é a sua. A maneira de lidar com dinheiro não é de onde você vem. Vocês tiveram essa experiência cultural. Assim deve ser, esse mesmo sentimento deve haver em quem se reconhece parte de Cristo. É estar no mundo, no ambiente no qual você não pertence. Você é diferente dos seus colegas de trabalho. Meu pai dizia muito isso para mim na adolescência. Meu filho, você precisa ser diferente. Eu lembro dele falando essas coisas para mim. Você é diferente dos seus colegas da faculdade, da escola. Você é diferente das pessoas. Você tem uma outra formação. Você tem uma outra identidade. Você tem uma outra maneira de ver. E Jesus deixa isso claro quando diz: vocês não pertencem a este mundo. Se pertencesse, ele os amaria. Então, a primeira coisa que me livra do engano do mundo é a consciência de forasteiro. É saber que eu estou aqui, mas não sou daqui. Então, está tudo bem se meus colegas não me entendem. Está tudo bem se os vizinhos não entendem a maneira como eu vivo. Eu tenho uma outra maneira de viver, eu pertenço a uma outra cultura. Necessariamente, em segundo lugar, você é arrebatado do mundo. Você não pertence mais a este mundo porque você dele foi desconectado, você foi tirado dele. Veja a parte B do versículo. Vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Vocês foram abduzidos. Não tem esse papo aí de ET? O camarada fala que ele foi abduzido. E aí ele já não consegue mais ser parecido com os colegas, com as pessoas. Ele vive umas experiências estranhas, né? Tem quem tem umas séries aí que mostram essas coisas. Bem, gente, a gente virou ET. Tem jeito não. Não adianta insistir. Não adianta insistir. Você foi abduzido. Você foi tirado do contexto. Você foi arrebatado. Sabe o que eu acho lindo nesse processo? É que há crentes que esperam o arrebatamento da igreja. Um dia Jesus vai me tirar daqui. Um dia ele vai vir nas nuvens e ele vai tirar a sua igreja. A igreja de Cristo é gente que vive de uma maneira como se já tivesse sido arrebatada. Melhor, é gente que sabe que já foi arrebatada.
gente que já foi arrebatada da cultura, gente que já foi arrebatada desse jeito de viver. E aí, quando olha para si mesmo, para essas coisas que foram coladas em nós e que já não representam quem efetivamente somos, conseguem entender isso. Eu fui arrebatado pelo Evangelho. Eu fui tirado daqui. Eu fui levado para um outro contexto. Você se lembra? Eu falo disso o tempo todo. Quando Paulo disse ao rei Agripa o motivo de sua conversão, ele falou a mesma coisa. Ele falou: brilhou uma luz no caminho de Damasco, rei, e eu recebi uma visão celestial da vida. Isso me tirou do meu contexto. Eu já não vivo mais parecido com os meus parentes. O meu jeito de viver já não se parece com titi, com todo mundo lá de casa, porque eu fui arrebatado. Eu fui levado para um outro modelo de vida. Eu fui abduzido. Eu fui transformado. É esse o desafio que eu e você precisamos viver. Queria chamar você para ler a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Versículos 15 até o 17. Rapaz. Achou aí? Era bom. Só um minutinho, amados. Eu coloquei o texto errado aqui, para variar. Quem se lembra que eu costumo fazer isso? Evangelho de João, perdão, 14:30. Ó. O interessante é que o 1 João está falando que não se deve amar o mundo. Eu estava achando até uma É esse, Sérgio? porque Fui eu que abri errado. Hã? Não, porque o primeiro fala que o mundo nos odeia, e agora esse texto aí fala que nós não devemos amar o mundo. Então é isso mesmo, queridão. Eu que estou equivocado aqui. É 1 João 2. 2, 15. Obrigado, Sérgio. Então é isso mesmo, né? É isso mesmo. Obrigado, você me salvou aqui. Eu vi que tinha uma relação. É isso. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém, por favor, amados, prestem atenção nisso. Por favor, que o Senhor fale com você. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, aí João relata o que há no mundo. Tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amem o mundo, nem o que nele há. Não amem o mundo, nem o que nele há. Não amem o mundo, nem o que nele há. Nós fomos tirados disso, gente. Essa cobiça, essa necessidade de saciar os olhos, essa necessidade de ostentar os bens, voltada para a terra e para a vida, é amor ao mundo. É estar ligado nesse engano, nesse sofisma. Por que que a gente precisa falar de dinheiro na igreja, nas reuniões da igreja? Por que que Jesus falou mais de dinheiro do que falou de céu? Por que que dinheiro, culto, uma parte do culto é ofertar e dizimar? Mais do que para cobrir alguma necessidade da igreja, e é menino, é pouco crescido aquele que acha que só deve ofertar se houver uma necessidade?
Mas mais do que qualquer outra coisa, o exercício da generosidade, o exercício de dar, é uma libertação do mundo. É uma maneira de você se libertar disso, porque se você trava batalhas contra o mundo, se é difícil para você não amar o mundo, eu quero dizer que é difícil para todos nós. Porque nós viemos desse sistema, nós nascemos nesse sistema. Essas placas estão cravadas na alma da gente. E é complicado mesmo essa coisa de renunciar a esse sistema. De acreditar no arrebatamento do evangelho. De viver como se não fosse dessa terra. É difícil não querer ter o estilo de vida que aqueles comerciais de televisão ficam dizendo para você que é felicidade. Porque na televisão você aprende que felicidade é trocar o carro, que felicidade é comprar uma casa maior e melhor, que felicidade é usar uma marquinha, uma etiqueta na roupa, que felicidade é ter mais do que o teu vizinho, é mostrar para as pessoas que você venceu. E vencer é ser melhor do que alguém. Aí o evangelho nos chama para contramão desse caminho todo, gente. O desafio desse caminho todo. O arrebatamento acontece quando você não ama o mundo, porque enquanto você ama o mundo não sai de você. Não adianta. Lembram da mulher de Ló? Pelo menos pela novela aí, lembra? Vai lá ver. Mas lembra da mulher de Ló? Apaixonada, enraizada em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma referência de ostentação, de vida para a alma, para a carne, para tudo que você precisa. Há poucos dias as mulheres estavam fazendo um jejum muito interessante, voltado para coisas que gosta, evitando as coisas que gosta. E Deus nos ajude a aprender com as irmãs com quem a gente convive. Porque é verdade que a alma grita dentro da gente e ela ganha força em todas as... Talvez você diga assim, mas que bobagem. O que tem a ver eu abrir mão de alguma coisa de comida que eu goste? Talvez seja uma maneira de você começar a dizer para sua carne que não é ela que manda. Que não é a vontade dela que vai prevalecer. Porque é assim que a gente vive, o arrebatamento não acontece. Aí a gente fica vivendo um evangelho raso, um evangelho que nunca muda a vida da gente. Toda a cruz parece pau de sebo. Você sobe na cruz, escorrega, sobe na cruz, escorrega, sobe na cruz, escorrega. Não vira crucificação nunca, não vira a morte do ego nunca. A soberba e a vaidade está sempre aí, latente, coordenando. Quais são os seus motivos para fazer o que você faz? Sempre tem uma vaidade, uma soberba, um egocentrismo, uma necessidade de louvor, de amor próprio inserido. O processo de liberdade do engano no mundo passa pela consciência de forasteiro, passa pela experiência do arrebatamento e passa pela identificação inevitável e enraizada com o caráter de Cristo. Você entendeu isso? A consciência de forasteiro, a experiência de arrebatamento do mundo e uma total identificação a Cristo. Veja o que diz, volta no texto comigo lá, ó. Veja o que diz os versículos 20 até o versículo 21, João 15. Vamos ver de novo aqui. Eu já estou terminando, tá, amados? 20 a 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome. Você sabe por que vocês são odiados? É por causa do meu nome que está em vocês. Pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Vocês são tratados assim por causa do meu nome. Meu nome está em vocês, minha marca está em vocês. Lembra quando Paulo disse, eu trago no meu corpo o quê? As marcas de Cristo. Quem me vê, vê a Cristo.
a expressão de Cristo. Então, você quer ser livre do engano do mundo, meu querido? Você precisa viver essas 3 fases de experiência. A consciência de forasteiro, a experiência do arrebatamento e a identificação com Cristo. A identificação com Cristo. Ser impregnado da vida de Cristo. Ser levado para a vida de Cristo. Viver e suportar as coisas que Cristo suportaria. Experimentar ter as reações que Cristo teria. Esse é o desafio para mim e para você. Vamos lá, irmãos, ninguém aqui está dizendo que já alcançou. Ninguém aqui está dizendo que já alcançou. Ninguém aqui está dizendo que é um modelo de perfeição. Mas, como disse Paulo, uma coisa eu faço. Deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. E você, irmão? Um passo depois do outro. Você não tem a obrigação de ser perfeito, mas tem a obrigação de tentar. Tem a obrigação de lutar. E esse é o caminho do Evangelho. A cada dia, irmãos. A cada dia. Nós somos modelos uns dos outros. Não porque somos perfeitos e acertamos em tudo, mas somos modelos de um coração quebrantado. De gente que, quando erra, se arrepende, se humilha, busca o caminho de novo. Esse é o modelo de um cristão. Esse é o modelo de alguém que anda com Cristo. De alguém que realmente tem a vida de Cristo. Gente profundamente ligada a Cristo. Gente profundamente ligada à verdade de Cristo. Ligada à vida de Cristo. Ligada à experiência de Cristo. Eu quero ler o último texto dessa noite, antes da gente terminar. Tiago, capítulo 4. Você pode acompanhar comigo? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde é que vêm os atritos? De onde é que vêm as brigas? De onde vêm as contendas? Não é de paixão? O que Tiago está querendo dizer, irmãos? Não é porque alguém mexeu com teu ego? Não é porque alguém aborreceu você? Não é porque você se sentiu humilhado? É por isso que você brigou? Não é porque você se sentiu afrontado, por isso que você brigou? Costumo dizer, irmãos, que quem foi humilhado é porque não estava humilhado, porque o humilhado ninguém pode humilhar. Você entende isso? Quem já está humilhado, ninguém pode humilhar. Se alguém te humilhou é porque você estava soberbo, querido. Versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. O mundo não é assim, gente. Não é esse o modelo de vida aí fora? Perdão, nem aí fora. Mas não é esse o modelo de vida que insistentemente parece ainda estar dentro da gente? Lutar para ter coisas, lutar para conquistar coisas. Uma guerra. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Deus não tem necessidade de corresponder ao seu consumismo. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, zelo, em outra tradução. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos soberbos ou orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse texto me arrebenta, irmãos. Porque Deus não se opõe ao pecador. Quer dizer, ele não se opõe ao que mata, ele não se opõe ao que rouba, ele não se opõe ao que mente. Deus se opõe ao soberbo, ao orgulhoso. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O chamado de Deus, para mim e para você, irmãos, é que a gente busque ter uma identidade de Cristo, uma identificação com Cristo. Eu quero orar com você. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos assim: vocês podem beber o cálice que eu bebi, que eu vou beber? O evangelho de Cristo é beber o cálice de Cristo. Talvez você diga assim, mas pastores não beberam. Beberam sim. Principalmente Pedro bebeu sim, filho. Naquele momento não, mas quando ele se converteu, ele bebeu, se quebrantou, se tornou um outro homem, aceitou a cruz de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu Senhor. A partir desses irmãos, o chamamento é que o cálice de Cristo seja o meu e seja o seu. E cada um sabe onde a carne está doendo para ser crucificada. Não foge da crucificação. Não foge de quando Deus está tratando você. Não foge de quando você é ofendido e humilhado. Vê a mão de Deus nisso. Vê Deus tratando contigo. Vê Deus formando você e te libertando do engano do mundo. Como pensamos juntos aqui, dando a você a beleza da percepção de forasteiro, a consciência de forasteiro, a experiência do arrebatamento e a total identidade de Cristo ou com Cristo. Podemos orar, irmãos? Feche seus olhos aí. Ora comigo. Ora comigo. Pai de amor, obrigado por sua palavra. Obrigado pela oportunidade linda do Evangelho de nos livrar de tanto engano, Senhor. Nós acordamos debaixo de mentiras. Trabalhamos, vivemos num mundo que vive debaixo de mentira. Um mundo voltado para a cobiça dos olhos, da carne, da ostentação dos bens. É isso que cerca a gente todos os dias, que entra pelos olhos, pelos ouvidos, e impregna a alma da gente todo dia. Mas obrigado, porque o teu evangelho tem nos libertado de toda mentira e engano do mundo, desse sistema. O Senhor tem nos chamado à consciência de forasteiros. O Senhor tem nos chamado à experiência do arrebatamento. O Senhor tem nos dado o privilégio da identificação com Cristo, Senhor. Mas o problema, Senhor, é que nenhuma destas três coisas se parecem com algo bom. Normalmente, essas experiências são experiências de choro, de dor. Porque quando o Senhor faz isso, Deus, normalmente o nosso ego está sendo crucificado. A nossa soberba está sendo desafiada. E muitas vezes a gente tenta fugir do teu tratar, do teu conduzir, porque no fundo a gente ama o mundo. A gente ama o mundo, a gente diz que te ama, mas na verdade a gente ama o mundo. A gente ama a vida confortável que o mundo prega. A gente ama a ostentação de bens que o mundo prega. A gente ama o estilo de vida que o mundo prega. O Senhor pode nos libertar, Senhor. O Senhor pode nos dar uma consciência de forasteiros. O Senhor pode nos arrebatar deste mundo, Senhor. Não quando o Senhor vier em glória buscar a igreja, eu falo agora, arrebatar a nossa consciência desse mundo. Faz a tua obra em mim, faz a tua obra nos meus irmãos amados, em nome de Jesus.